Pai, tomei banho gelado, acordei cedo, quero ficar rico, dedicação! Querido, com essa dedicação, alguém vai ficar muito rico e não será você. Arte da guerra, pai! Logística, produtividade! Quanta bobagem. O general comanda e os soldados lutam. Se o general lutar ou o soldado comandar, o exército será derrotado. Nos negócios, quem está concentrado nas tarefas não vê oportunidades. Então tem que ficar de papo pro ar? Sim, observando passarinho caçar minhocas e fazer ninho. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Cortex Podcast. Hoje, Jorge Miyashiro, o Manovil Bonecos, Bom podcast, isso mesmo! É isso aí, pessoal. Começando mais um Cortex Podcast. Hoje, depois de um longo período sem gravar, tava com saudade já de poder bater um papo com vocês e tive o privilégio de receber aqui na nossa mesa, no nosso bate-papo, Jorge Miyashiro. O Jorge, logo de pronto, aceitou o nosso convite, muito educado, muito bacana. A gente vai contar um pouquinho da história dele logo mais, mas eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, deixar o comentário, compartilha com a turma lá. Estamos com um novo formato do nosso canal. Também temos... Logo teremos novos quadros, teremos novidades para vocês aí e convidados mais que especiais, né? Então, vamos começar com o nosso bate-papo. Jorge, obrigado. Olá. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Tô vendo que temos algumas coisas diferentes aqui do que estamos acostumados, principalmente em Botucatu. Mas, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito. E nada, Fogueiral. Nossa, que legal, que honra estar aqui com um grande mestre do Kung Fu também. Espero que o podcast, o Cortex, assim, sabe, espalhe aí pelo mundo, né, as histórias aqui de Botucatu, né? Que bom, que bom. A nossa intenção do canal, né, ela realmente é conversar com pessoas aqui de Botucatu, mas também trazer histórias interessantes. Então, por exemplo, toda a história de cada um interessa. Cada um tem alguma coisa para contar, né? Então, se a gente estiver em outro lugar e tiver o privilégio de encontrar alguém que seja interessante também de bater um papo, a gente vai trazer para o nosso canal, né? E hoje o privilégio é o nosso aqui, né? Quem que é o Jorge? Conta para nós aqui. Nossa, uma pergunta ontológica, né? Bom, para ficar mais fácil, eu trabalho com teatro de bonecos, né? Sou professor, formado em educação física pela Unesp em Bauru, sou de Bauru, estou aqui em Botucatu, minha esposa é botucatuense, a professora Luciana Aliberti Miyashiro, meu filho, o Felipe, ele estuda na Itiara, e eu, depois de sair de Bauru, Curitiba, São Paulo, trabalhando com companhias renomadas, o Centro Animações em Curitiba, do Manuel Kubachuk, o Teatro de Bonecos Dr. Butica, do Grupo Boticário, né, que tinha assim, um carinho e uma atenção do Dr. Miguel Kriegsner, que era o dono do O Boticário, né? E hoje ele é conselheiro porque ele vendeu a parte das ações dele da empresa. E em São Paulo, trabalhei com umas companhias lá e, por fim, vim para Curitiba para ficar mais perto da minha família, né? Aí, durante a pandemia, que foi assim, um golpe em todo mundo, né? Como você falou, a gente está voltando agora, eu descobri os podcasts, né? E o TikTok, os vídeos curtos do TikTok, né? 1 minuto e tal. E aí, brincando ali com o TikTok, a coisa deu certo, né? Eu viralizei, não monetizei ainda, mas viralizei, foi bem bacana. Então, ali dentro do TikTok, assim, encontrei uma vocação muito antiga. A gente estava conversando aí antes de começar o podcast. Eu também, assim, sempre tive um gosto por comunicação, né? Na Unesp tem a faculdade de jornalismo, lá em Bauru. E eu tive muito contato com o pessoal de jornalismo. Eu assisti 2 disciplinas como aluno ouvinte, antes de me formar. E junto com o pessoal lá fiz aquele curso
técnico de radialista do Senac, né? Que lá em Bauru tem o curso de radialista. E assim, durante todo o meu desenvolvimento com o teatro de bonecos e com teatro, sempre tive essa vontade de ir para o multimídia, né? Para o audiovisual, e não conseguia. Não tinha o teatro físico, presencial, sempre me puxava. Quando veio a pandemia, principalmente porque era difícil o equipamento, né? Antigamente, quem tinha uma câmera era um rei, né? O cara tinha uma câmera VHS. Em Bauru, tinha 2, 3 pessoas que tinham uma câmera VHS, sabe? E um cara com uma 8mm, a filmadora 8mm, nossa, um ou outro. Eu tinha um primo em São Paulo que tinha uma 8mm e tinha uns ciúmes da filmadora, assim, e eu pegava, assim, conseguia ficar 5 minutos com a filmadora. Então era muito complicado. E com razão, né? Porque era muito difícil você adquirir, né? Talvez tinha que ser importado, sim, né? Era muito caro, né? E também tinha a complicação da ilha, né? Você tinha que editar. Quando veio o TikTok, assim, no TikTok que eu fui experimentar, né? E os aplicativos de edição, tudo ali facinho, tudo rápido, né? Aqui ainda você tem um cuidado, assim, mas a estética do vídeo curto é cru, né? A imagem crua. E essa facilidade, assim, os filtros para você compensar essa deficiência de iluminação. Nem microfone eu tenho, né? Eu dublo e aí chega no microfone do celular, né? E aí eu consigo impostar uma voz mais aveludada, assim, né? Então isso supera toda essa dificuldade técnica de ilha e de mídia, né? De ter o equipamento. Então quando comecei a entender isso na edição, na produção do TikTok, assim, aí disparei, assim, sabe? Não queria fazer mais nada, assim. Só queria fazer o vídeo é um vídeo por dia, assim. Eu tenho a rotina, né? Isso desde o começo da pandemia, em janeiro de 2019, 2020, isso. 2020, isso. Né? 2020. Então a pandemia acabou forçando a tornar mais democrática essa questão do acesso à tecnologia. Acessível, né? Isso. Acessível. Ela empurrou, né? Tô no teu colo, se você quiser, né, tá mais fácil. Para quem viu, para quem falou assim, para quem teve curiosidade, eu acho que foi o grande boom. Inclusive até muitos dos podcasts famosos, os caras não começaram um pouquinho antes da pandemia, assim. Ou na pandemia mesmo. Ou lá né? dentro da pandemia, né? Os caras não estavam assim já monetizando e grandes, muito recente, né? Sim, sim. Então, aí para mim, sim, foi na hora que eu percebi, falei assim, não, é aqui, né? E é uma coisa que as grandes empresas, elas monopolizavam, né, o sistema, porque como ator, claro, fiz teste para novela, com teatro de bonecos era chamado para estúdio, sempre frequentei estúdios porque o pessoal chamava, traz um boneco aqui para fazer uma cena, né? Ia lá, e nossa, que legal isso aqui, sempre assim, sempre, desde que fui lá para Curitiba, lá para trabalhar com teatro de bonecos em São Paulo, sempre chamado para estúdio, um dia eu vou ficar só com isso aqui, né, fazendo, porque, nossa, eu tinha um fascínio, né, por isso, só que caro, difícil, tinha que montar uma equipe, né, abrir uma empresa especificamente para isso. Quando chega essa acessibilidade, essa disponibilidade desse que é um TikTok, uma rede social, né? Uma rede social. Uma rede social, O TikTok, o próprio Instagram, que está querendo o YouTube, né, também. E essas duas redes sociais últimas que você falou, elas estão pedindo, pelo amor de Deus, eu só engajo com vídeos, me manda vídeos, né? Porque eles entenderam agora que precisa desse formato para conseguir expandir, né? Sim. E aí, assim, para mim foi super fácil. É uma coisa assim que às vezes o pessoal fala assim, como é que você tem criatividade para todo dia postar um vídeo? Vinha.
sabe? Eu sentava de manhã cedo, acordava cedo, minha rotina, sentava, fazia uma meditação lá. A média de, conforme a ressaca, 20 minutos. Se eu tivesse bem, 1 hora, né? 1 hora para 1h20 minutos. Tô lá terminando a meditação, pum, sabe? Terminava a meditação, assim, pum, vinha uma ideia, vou fazer isso aí. Ia para a sala, na sala de casa, sabe? Aquele fundo azul do vídeo, um pano num bastidor, assim, numa tela, tira de trás, apoia numas caixas que eu tenho ali, em cima de uma bancada, um tripé que eu tenho, que é e o celular, sabe? Digito um texto, porque não dá para você improvisar, né? Então eu leio o texto, né? Então eu abro a tela do notebook, digito o texto, levanto o boneco e leio mesmo, interpretando, faço a leitura interpretada com o boneco, né? E edito, 11 horas está pronto o vídeo. Às vezes, quando eu no começo não sabia, levar 1, 2 dias, às vezes, né? Até pegar o jeito. Hoje eu começo a gravar lá para umas 8 horas, 11 horas o vídeo está pronto, para 10 e pouco, 11 horas para publicar, que é o horário legal para publicação. Para né? soltar. Para soltar. Jorge, antes de você trabalhar com teatro de bonecos, você também foi ator. De ator mesmo, físico. Assim. Aliás, como que eu me dirijo a você? Você é ator de bonecos? Você profissionalmente ator bonequeiro. Ator bonequeiro, ator esse bonequeiro. É o nome que se diz. O nome trabalhista. Né? Entendi. E aí você foi ator, você chegou a investir nessa carreira? Foi mais amador mesmo? Como que você teve esse contato com os palcos ali inicialmente? Eu comecei como de oficina, né, em Bauru, inclusive com um São Manuelense, Evaldo Barros, que foi lá para Bauru, e aí ele foi para fazendo oficinas de teatro, de performance, né? Não era aquele teatro classicão, teatrão de texto, né? Aqui em Botucatu, assim, as pessoas gostam muito do teatro texto, né? Lá em Bauru, assim, eu nunca fiz teatro de montar Nelson Rodrigues, Shakespeare, né? Era teatro performance. Aí eu fiz balé, fiz Kung Fu, né? Com o Fernando Lima, lá, inclusive ele morou aqui em Botucatu. Aí ele pegou para aprimorar o Kung Fu, fiz balé clássico. No balé clássico que eu me perdi, comecei a procurar o teatro. Né? Falei, nossa, existe uma coisa chamada arte. Você mirou no Van Damme e acertou o Miguel Falabella. O Miguel Falabella. E aí no balé acabei indo para fazendo esse teatro dança, né? Uma coisa mais corporal, mais de presença física, assim, mais de imagem, não tanto porque dali eu comecei a passar para mímica, comecei meio que me interessar por mímica, e ali esse próprio Evaldo Barros, ele foi para Curitiba, e lá ele falou assim, você não quer ir lá para... Estamos precisando de gente para trabalhar lá no Centro de Animações com o Manuel Kubachuk. Ele está aposentado agora, mas lá em Curitiba ele é muito conhecido, assim, sabe? É uma pessoa assim que lutou muito pelo teatro de bonecos lá. No Sul, todos conhecem o Manuel Kubachuk, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Aí, lá com o Manuel, que falou assim, não, é isso, né? Porque aqui tá tudo que eu quero. E tá o físico, tá essa questão da imagem corporal da dança, não dancinha, né? Da dança como pose, sabe? Nossa, que bonito isso, né? Que imagem bonita, assim. Né? Isso aqui é um quadro. Sabe quando às vezes você olha assim para uma imagem, uma pessoa, nossa, parece um quadro isso aqui, né? Aquelas coisas meio... né? E no teatro de boneco tinha uma coisa também que eu vi uma possibilidade que eu não conseguia, como alguém que via uma imagem, explicar isso para as pessoas, né? Como às vezes eu queria bancar ser diretor, os atores e atrizes não entendiam o que eu queria. Eu não estou entendendo o que você está falando, e ficava trabalhando aquilo, né?
a imagem que eu queria criar no palco, eu não consegui. Com boneco eu consegui. Olha né? só. E com boneco, justamente com esse tipo de boneco, né? Podemos começar. Claro, né? vamos lá. Com esse tipo de boneco chinês. Esse é um boneco chinês. Em 1993, um mestre chinês veio para o Brasil fazer uma apresentação e ele, para quem não sabe, a China não tem só o pinyi, né, o mandarim. Tem vários dialetos, né? O pinyin, né? O mandarim é o dialeto principal do país, né? Então esse Yanfen, ele falava um outro dialeto que os tradutores de mandarim não conseguiam entender o que ele falava. Aí assim, todo mundo maravilhado com ele e ninguém conseguia conversar com ele. 2 anos depois, o grupo Sobrevento no Rio de Janeiro, agora eles estão em São Paulo, Luiz André, Sandra Vargas, trouxeram o Yanfen para o Brasil e ele deu uma oficina no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí fiz uma oficina com eles, eu e vários artistas, e aí a gente criou eu criei um espetáculo, porque fascinado com aquilo, eu queria fazer aquele tipo de boneco, e esse tipo de boneco, e eu fiz os meus bonecos, né? Que chamava Gato por Lebre, o espetáculo, né? Então, era uma história que se passa... O boneco é a técnica chinesa, né? Mas a história se passa no Japão, com um texto meio brasileiro, assim, né? Porque tinha um leão que tinha aprendido a miar, e aí ele ficava miando na floresta, e aí as pessoas procuravam o gato e encontravam com o leão, né? E aí esse era o gato por lebre. E aí a técnica chinesa, ela tem uma característica, eles têm eles têm aptidão para lutar, para o combate, para o Kung Fu, né? E então eles têm um shape assim que eles lutam, né? Eles, né? Não é? Eles Dá risadinha, né? Que legal. Então eles têm essa... na China, o teatro de bonecos nesse aqui, ele se chama Budaishi, né? Budaishi, não sei. E eles são grupos e companhias que são voltados a contar sagas literárias chinesas, né? Como a Jornada para o Oeste, né? Do Sun Wukong, né? Como é que você fala? Son Goku. Sun Wukong? Tá. Né? Eu tô aprendendo também. E eles contam trechos, né? O Yanfen contava trechos assim muito curtos porque a saga é gigantesca, enorme, né? É colossal. Então, ele contando só trechinhos curtos assim, os brasileiros assim fascinados, nossa, que coisa linda, dava 1h40 de espetáculo, né? Sem nexo nenhum, só cenas de maravilhas contadas assim com esses bonecos, né? Que legal, que bacana. E aí dali você trouxe você retornou de Curitiba com... Desculpa, você morava, né, nesse tempo em Curitiba já? Estava lá em Curitiba. Foi o primeiro contato que você teve Foi. E aí depois você trouxe eles para Botucatu. E aí, em 2015, depois de uma longa volta, eu mudei para cá, né? Minha esposa é daqui, meu filho estuda aqui em Botucatu. E aí eu migrei aqui para Botucatu, né? Entendi. E aí estou aqui e agora sim estou trabalhando com o TikTok, né? Fazendo esse trabalho de vídeos assim agora, né? E como que foi para você sair do físico, né? Do público... público carne e osso ali, né? E ir pro público digital, assim. Como que foi o seu começo ali? Tem gente que fala assim, né? O pessoal do teatro fala, não troco por nada, ai que saudade do aplauso. Eu posso estar falando uma heresia, né? Mas a pandemia me trouxe esse contato com o audiovisual e como eu estava falando, né? Eu não sabia que eu gostava tanto, né? Desse audiovisual. Eu não tenho a menor saudade do teatro físico. As pessoas estão me chamando, eu estou recusando o trabalho, né?
E ter amigos aqui em Botucatu, só vamos fazer, vamos começar. Eu falei, não, só tô fazendo os vídeos do meu jeito, tô fazendo o que eu quero, com aquele, né, com aquele controle. Você sabe como é que é a vida do influencer, né? Ele fica ligado assim no o que funciona, o que é legal. Até isso, sabe? Me dá gosto, assim, sabe? De fazer experimenta isso aqui, gostou? Aí eu fico com aquilo, fico trabalhando e eu quero fazer funcionar por isso, no vídeo, na imagem, né? Que legal. E você, no começo do nosso bate-papo, estava contando o seu processo de criação, né? Que você tem aquele período de meditação e aí você, de repente, vem a ideia. Você escreve e grava, né? Normalmente, são histórias atuais, do cotidiano, ou aleatórios, realmente veio ou alguma coisa que você viveu no passado, alguma coisa engraçada. Como que são as suas histórias? Elas partem para qual lado? Um lado mais terror, que eu vejo que tem uns bonecos aqui que são demoníacos, né? Ou do folclore oriental ali no caso, né? Como que são as suas histórias? Para onde pende, né, essa... Aqui, bom, então, aquilo que eu estava falando para você, né, Ronaldo? Eu tive muito professor, eu sempre fui um cara muito curioso e num tempo assim, nos anos 70, nos anos 80, que a informação era cara, né? E pouco disponível, né? Então, naquela época, assim, eu fiz Kung Fu, fiz Karatê com os piores mestres possíveis, né? Eu fiz... Minha melhor professora, assim, que eu tive foi uma professora... Não vou nem falar... É injusto isso, assim. Eu tive uma professora de semiótica na arquitetura lá de Bauru, que assisti como ouvinte, e a professora Lúcia Helena Santo Agostinho. E ela era uma professora assim, que tinha uma eloquência e uma leitura de realidade que não era científico, era poético, sabe? Era literário, assim. Então, quando as aulas dela, ninguém entendia. Porque ninguém entendia, assim, porque as pessoas que estavam lá, eu quero um diploma no final do curso. Tá, mas o que vai cair na prova, professor? Ela dava uma palestra, né? Por exemplo, o doutorado dela foi sobre os eixos urbanos de Bauru com a prostituta mais famosa do Brasil, a Eni Cesarino, sabe? O doutorado dela na PUC eu posso estar muito enganado, assim, porque a linha de pesquisa dela foi essa, e eu li na época faz tempo, mas ela fazia essa relação, né, da prostituição com a construção do eixos de desenvolvimento da cidade de Bauru, né? Então, por aí, assim, ela ia contando esse lado pecaminoso, vamos dizer assim. Não estou conseguindo encontrar a palavra, né? Essa coisa né? Do prazer ali, né? Do prazer, sabe? Se eu comparar Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, eles tocavam o chorinho deles nos bares e prostíbulos do Rio de Janeiro, né? Então, você falar em Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha e omitir o espaço onde eles trabalhavam, né? O lugar onde eles trabalhavam e se divertiam, né? Nesse sentido que eu digo, né? Que não é complicado. Ela não fazia essa limpeza, né? Então, as minhas histórias, elas beinam um pouco isso, né? Elas trazem esse fantástico poético e um pouco contravencional, né? Esse limite da quase imoral, né? E, ao mesmo tempo, ético, porque senão a gente não consegue sobreviver, né? Senão a gente entra num caos, que é o que a gente está vendo hoje historicamente no país. Então, os vídeos começaram com personagens como esse aqui, tá lindo. Menino, bonitinho, ó a carinha dele, né? Bonzinho, né?
simpatiquinho. Aí, um belo dia, fui contar uma história e usei, não sei porquê, comecei... realmente, assim, um dos primeiros bonecos que aprendi com o Evaldo, que era para testar a técnica, né? Essa técnica aqui, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Capeta. Eu sou simplesmente Capeta. Tá vendendo? Então, quando tava com Tá Lindo, né? Com aquele boneco, era 100 visualizações, 30 curtidas, 10 curtidas. Quando entrou esse menino aqui, quando entrou esse boneco, né? 1 milhão de visualizações, né? 1 milhão? 1 milhão de visualizações, 1.300.000. Tem um vídeo dele aqui que é uma trend, né? Que falam. Um vídeo que... Ele conta uma história de uma mulher que tinha uns filhos e os filhos estavam no quarto e todo dia ela recebia uma ligação. Na hora que ela ia ouvir, colocava o fone no ouvido, escutava fá, 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 e desligava. Aí no outro dia a mesma coisa, trim, pegava o telefone, alô, fá, 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 fá. Ai, porcaria, desligava. Um belo dia toca o telefone, trim, alô, dona, é a polícia. O quê? É a polícia? Sim, é a polícia. Vá até o quarto e pegue suas crianças e saia de casa já. Mas por quê? Porque o assassino está na sua casa. Aí ela desligou o telefone, correu até o quarto, chegou lá, os filhos estavam mortos. O assassino. Aí a história continua. Diz que o assassino estava em Paris, porque na música era aquela do Psycho Killer, né? Psycho Killer, né? E tem um que esquecer ali, né? Na música. O Capeta conta uma história de que o Fafafá, uma história inclusive não muito legal. A história que o Capeta conta é que ele liga de novo para a mulher, ele retorna para ela, eu não falei para você tirar as crianças do quarto e tal, sabe? Eu fico olhando, cara. Eu olho pra você tentando prestar atenção no que a gente tá conversando, mas é impossível não olhar para os bonecos, né? Uhum. Ele chama demais a atenção ali. O gesto, você pôs a mão e ganhou vida, cara. É incrível isso. Essa aí. técnica é muito legal. É muito né? incrível. É muito né? legal. E sim, nossa, tudo que ele contava foi assim, uns 3 meses, tudo que contava era. Esse fez 1 milhão, aí 200.000, 700.000. 50.000 visualizações, curtidas, 60.000 curtidas, assim, foi sabe, uma bomba. E aí bom, deu pra ver que os seus bonecos, as suas histórias não são para crianças, né? Não são recomendados. Não. E o seu público, então, ele chega, mesmo quando você ia pro teatro físico, também era para esse público? No teatro físico era para criança. Então, os espetáculos que eu fazia era para criança e para mim, assim, era uma camisa de força criativa, né? Entendi. No TikTok, eu comecei fazendo para crianças. Os primeiros vídeos, assim, nos primeiros 6 meses, até comecei em outubro, até janeiro, fevereiro, até ele entrar, era para criança. Tinha um cachorrinho, tinha o Tá Lindo. Eu tinha um boneco que era um par de olhinhos e eu fazia com a mão aqui, assim, nem trouxe porque eu não estou fazendo mais, né? E com isso eu ia levando a vida. Quando começou a viralizar, aí tudo, né? Política, costume, magia, yoga. Falo bastante de meditação, sobre o Yoga Sutra, né? De Patanjali, o Mahabharata, histórias do passado que não pode ser contada, crime, né? Então lá no aviso, na minha página,
na minha conta tá lá, né? Crianças e não escolarizados, afastem-se. Né? Porque vai que criança é curiosa mesmo. E pelo menos no TikTok tem que ser maior de 15 anos, se eu não me engano. Né? Então não pode ter criancinha lá. Né? Então não toma cuidado mesmo. Né? E aí o cuidado tem que vir dos pais, né? Se tiver uma criança, né? Presumo que sim, que é né? uma criança menor ali. Então não me preocupo, não tem pornografia, tá? E não tem conta no OnlyFans. Ainda, né? Vai que dá um bom dinheiro, né? Com bonecos, né? Ninguém inventou ainda. Olha lá, já teve a ideia. Uma coisa assim, já teve, né? Essa coisa, né? Chega, né? Tá vendo? Jorge, e aí, bom, você tem alguns que têm nomes, né? Então, esses que você trouxe, todos eles têm o seu nome, o seu apelido, como que você... Tem. E agora tem. Eu não gosto de dar nome, sabe? Então, como eu vim desse trabalho corporal, de imagem, da imagem dizer... A ideia é a imagem, né? Aí o nome ele vem da obrigação de me referir. Então, assim, tem personagens que entravam no palco, no teatro físico, eu dava nome. Tinha nome, mas assim, não emplacava. Tem gente que tem um talento para dar nome. E minha esposa, por exemplo, assim, nome para cachorro, assim, isso aqui é legal o nome desse cachorro. Olha para feição ali já. E dá o nome. Tem gente que consegue dar nome para gato, né? E cachorro, pet, né? E eu não consigo, né, dar nome legal. Inclusive, o nome desse aqui tá lindo, né? Capeta. Tem esse aqui é o Siri, não sei porquê, chama Siri. O filho do capeta, né? Esse aqui, ó. Filho do capeta, porque o pai dele era esse aqui, né? Ele aparece uma cena de pai e filho, né? Esse é o pai, né? Esse é o pai e esse aqui é o filho. Então o pai como assim, né? Tá pondo um Satanás e o filho, o anticristo e tal, não sei o quê. A relação aqui é uma coisa que eu tenho comigo. Eu, como pai, eu sinto assim meio culpado, sabe? Eu não consigo ser um pai autoritário. Eu fico com vergonha, né, de chegar a dar bons ensinamentos para o meu filho, sabe? Sendo que eu não fui um moleque da pá virada, sabe? Eu aprontava na escola, pirava, colava e bebi, namorei todas que apareceram na minha frente, fiz todas as bagunças, dirigi bêbado, sabe? Todas as contravenções normais da juventude. E aí, como não assaltei banco, não trafiquei, não fui a cultos demoníacos, não sou adepto ao satanismo, mas tem uma fascinação pelas figuras do mal, monstros. Assim como no rock, os vilões, né, os roqueiros, os vilões. O roqueiro tem lá a besta do 666 e eu não vi ninguém fazendo sacrifício, crucificando o roqueiro em praça pública em nenhuma cidade do interior, nem uma metrópole como Botucatu. Né? E aí o diabo e o seu filho é um pouco alguém que tem o pecado, né? Tem a culpa e vai ensinar o filho a boa educação. Ele abre o jogo, olha, não é estratégico você ser um sacana, né? Se for ver os vídeos da conversa do pai e filho lá, então o filho do capeta vem, pai, sofri um bullying. Os meninos as crianças estão me chamando de Vi, né? Aí o pai falou assim, olha, né? Nesse caso, quebra o pau, cara, né? Eu não lembro. No vídeo tá bonito, assim, né? É um vídeo por dia, assim, eu não lembro. Historinha. Você fala, que beta, cara, né? Vai, né? Leva um soco inglês, não sei lá, entendeu? Da real, né? Sim. Você vai falar assim, não, você
Veja bem, nós vivemos numa sociedade. hipócrita. Vamos chamar a guarda municipal, vamos processar a escola. Você fala, quebra o pau, cara. Quebra o pau, né? Sim, Sabe? sim. Nesse tipo de diabo que eu sou, e ao mesmo tempo a intenção de santidade que eu queira ter, Nossos né? diabos internos Nossos ali, né? E demônios nossos santos internos, internos né? também, né? Cada um tem Sim. o seu meio a meio ali, não sendo hipócrita e querer esconder aquilo lá para debaixo do tapete. Falar, olha, não tô filho, passando pano de botar o diabo assim, mas eu fui entender Sim. isso depois, inclusive, né? Não muito foi sentido. intencional. desses vídeos, qual que é o seu favorito até agora? O que está acontecendo agora, né? Que é o filho do capeta, né? E o Talindo, eles são a Vila Shanghai, né? Shanghai, né? Que é o Xangai, né? Sim. E a Vila Shanghai é uma homenagem, né? Que faço a Shanghai, né? E que é o meu Chaves no TikTok. Então, o Chaves seria o Talindo, né? Que é um menino com um problema dentro da escala social, com alguma dificuldade. O filho do capeta seria a classe branco, né? A classe média, mas também não pode ficar falando muito grosso, porque também está com dificuldade econômica. Eles moram numa vila que é muito próxima, suburbanizada, né? Seria o Kiko, no caso. Seria o Kiko do Chaves. E aí eles vão ter esses questionamentos existenciais, né? Assim, e agora, você tem religião? Um pergunta para o outro, né? Assim, minha tia queria que eu fosse evangélico, né? Pô, eu queria ser católico, o outro fala, né? Mas, eu não aguento a missa, né? Muito demorado, o padre não para de falar. Tá? Então, eles têm essa conversa, a experiência que eu tive na infância, né? Aquelas missas de 1h40 no domingo, né? Que ficava em Lençóis Paulista, que eu morei. E então, aquelas missas, um padre sei lá, tinha uns caras uns seminaristas, assim, que ficavam vigiando, assim, eles nos bancos, assim, para ver se as crianças estavam prestando atenção na missa. Não estava dormindo ali, né? Não estava dormindo, não estava brincando. Eles pegavam, davam bronca, assim. Então, eu trago um pouco isso, né? Essa coisa da sua experiência que você teve ali, só que trazendo um pouco para os dias atuais, dos né? dias atuais. Que, interessante. Por incrível que pareça, está presente, né? Que interessantíssimo. Era uma experiência dos anos 70 que está acontecendo agora. Que legal. E parece que não mudou muita coisa, né? Temos ainda uma volta, né? Parecia que estava sumindo tudo e brotou, voltou, né? Esses bonecos você confecciona? Sim, eu esculpo, né? Esse aqui é isopor. Esse aqui é madeira. Madeira? Né? Madeira mesmo, né? Para poder aguentar a luta a porrada, né? Uhum. É a madeira. E eles fazem até, né, o som. E a pintura é da Luciana Liberti, né? Que fez, que é daqui de Botucatu. E ela aprendeu na Vila Maria, uma mulher que ensinava a pintar guardanapo, pano de prato, né? Fazer aquelas rosas, e, né, florzinha, frutinha em pano de prato, que até hoje você vê na Vila Maria, né? Ali para o outro lado lá, de dona de casa vendendo guardanapo e pano de prato pintado com tinta acrylex, né? A Luciana aprendeu, fez artes plásticas em Bauru, e esses bonecos, assim, com a pintura dela, viraram fetiche, assim, do Boticário, né? O Miguel Kriegsner, ele é um fanático por fantoche. Ele é fanático. Ele quando estava lá no teatro do Dr. Butica, todos os bonecos fabricados e pintados pela Luciana, a companhia do Manuel tinha que fazer réplica. Eles faziam um conjunto de pares de boneco, porque o outro par ia para o Miguel Kriegsner, que está até hoje lá no Boticário, em São José dos Pinhais, os bonecos pintados por uma artista aqui de Botucatu. Que legal. Ele colecionava, então? Ele coleciona ainda. Coleciona. De vez em quando ele me liga, ele está vivo ainda, o Dr. Miguel.
Ele liga aqui, estava na Itiara outro dia, no meio do mato. A ligação não tem sinal ali na Demétria, ali na Itiara. A ligação que ele fez, não sei como, chegou. O celular está tocando aqui. Tocou, era ele, porque eu quero comprar um boneco. Só que ele encomenda. Eu quero um boneco assim, 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 assado. E a Luciana é professora de escola integral e botucatuense. E eu falei, doutor, eu vou falar com a Luciana porque o senhor gosta dos bonecos que ela pinta, né? Eu só dou... Só o formato. Só o formato. Eu faço eu costuro e faço a escultura. E aí fui perguntar para ela e o botucatuense é orgulhoso, né? Disse, não, agora eu sou professor. O cara que ele foi... A Forbes classificou ele como a 6ª maior fortuna em 2013. Hoje ele está na 10ª maior fortuna. É um pouquinho mais pobre. Ele está com 3 bilhões, o patrimônio dele está avaliado em 3 bilhões de reais. Uma vez por ano ele liga para encomendar um boneco. Eu falei, doutor, não dá. A professora não quer mais pintar. Tá? Olha só. E aí tomou um não botucatuense. Tomou vários não. E aí ele fica bem bravo. Entendi. E aí, como que vai ser assim? Você já pensou numa possível aposentadoria? Você vai ensinar para alguém essa arte? Você vai... A arte, assim, que eu digo, não só apenas de interpretar, né? Mas de confeccionar, de criar o cenário, o texto, né? E você pensa em passar isso para frente? Olha, é oficina, né? Eu dei muita oficina aqui em Botucatu. Ali no Espaço Cultural. Eu peguei 3 secretários de cultura aqui, né? Os 2 primeiros que eu tive contato, logo que eu cheguei aqui, vamos fazer oficina. E dei oficina. Oficinas assim que não fizeram muito sucesso, não. Mas enquanto eu dava oficina, aparecia 2, 3, 4 pessoas ali fazendo oficina. Uma última oficina que eu dei com a 3ª secretária de cultura foi ali com o professor Valdir Paixão, né? Que através da secretária de cultura foi oferecido para a educação, que foi um sucesso, assim. Teve fila de espera para as cuidadoras de creche. Elas adoraram e falaram, não, volta aqui. Aí saiu o secretário de educação. Até uma crítica que eu vou fazer, assim, que os secretários não conversam com o outro aqui, né? Eles ficam disputando entre eles. E que a Secretaria de Educação não compra oficina. A Secretaria de Cultura comprava oficina, mas não queria dar para a educação. A mesma verba que é a do município. Sabe? Sim, sim. Então, sim, vontade eu não tenho. Eu tenho vontade e não tenho restrição nenhuma de formar. E um trabalho oferecido para funcionários do município, né? Sim. Vão revertem a população. Para a população. Então. O Dom Lúcio teve um projeto que chamava... tinha um projeto federal que a Secretaria de Estado, eles pagavam uma ajuda de custo, assim, e eu tive um grupo que chamava Ser Boneco, que as crianças deram o nome e tal, que fez um grupo de teatro de bonecos com os alunos, que foi assim, durante 2 anos, assim, foi muito legal. Eles apresentavam em um monte de evento, em um monte de lugar, foram para Lençóis Paulista. A gente estava quase indo para São Paulo. Eu estava tentando ser atendido pelo Fernando Cury, que na época era deputado estadual, e eu não conseguia falar com o Fernando, sabe? De ajudar, emprestar uma van para levar as crianças para o Memorial da América Latina, lá para levar os alunos do Dom Lúcio lá para apresentar lá em São Paulo, né? Ter isso no peito, assim, sabe? Nós fomos para São Paulo, tal, não sei o quê. Aí o projeto acabou, né? Não foi para frente. E aí, vontade tenho, né? Mas o município precisa, a autoridade pública precisa investir, se mexer, né? Porque não dá só para a gente ficar correndo atrás de tudo, fazer tudo. Pelo prazer, né? Só por prazer, né? Pelo amor. Pelo amor à terra, né? Sim. A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu quero fazer uma última pergunta, né? Aonde você ainda quer chegar com os bonecos? Alguma coisa com relação à sua vida
particular mesmo, né? Aquele sonho. Fala pra turma o que você... se quiser já emendar aquela mensagem final, o que vier à sua cabeça com relação a principalmente, talvez, né, com relação a esses investimentos necessários, ou a importância de se ter acesso mais à cultura, né? Ou a internet, né? Então, né? E fala das suas redes sociais também, pessoal. A real, não dá mais para fazer no Brasil, no porte que tá o Brasil, competindo com BRICS, competindo com China, querendo, sabe, entrar na Europa, Estados Unidos, competindo com o mercado internacional. A cultura ser vista como hobby. É grana. Precisamos de dinheiro. E eu não posso, como artista, empregar 80% do meu tempo para tocar burocracia de lei Rouanet, de lei de incentivo, sabe? Ficar correndo atrás de patrocinador e principalmente levar porta na cara, sabe? Então, assim, lei Rouanet não corro mais atrás, lei de incentivo não corro mais atrás, e secretaria de cultura de município não é nada contra a competência política e gestora de nenhum político de qualquer partido, tá? Nem de Estado e nem ministro, secretário de cultura. Eu não tenho mais paciência para isso, sabe? E para o cara olhar e achar que está fazendo favor. Eu tenho 292 hoje, agora, 292 seguidores, que são pessoas que falam assim, isso me interessa. Foram lá e... Você sabe, você está no YouTube, esse podcast está no YouTube. Ele vai fazer... Você fala, curta, comente, compartilhe, né, para fazer o cara fazer isso aqui, né? Você conseguir fazer o cara apertar esse botão, a energia é uma coisa de Kamehameha, né? Uma coisa assim, você precisa de receber um ki, né? Colossal, cósmico, assim, né? Vai, compartilha, né? Então, assim, eu tenho 292 indivíduos que se interessam pelo meu trabalho. 2 Botucatus, praticamente. 149 mil habitantes, né? Eu tenho praticamente 2 Botucatus que se interessam, né? E eu dava uma oficina para 30 pessoas. Eu faço um espetáculo, tem lá 30, 40 pessoas para assistir. Horas bolas, né? Eu, sim, quero se viralizar mais. Ótimo, bom, né? Sim, quero monetizar, né? Eu gostaria muito de monetizar para continuar. Do outro lado, né? Se isso não der certo, daqui 5 anos pego minha aposentadoria, estou aposentando, né? Ó. E como professor, como microempresário e tchau, né? Faço isso, todos os meus vídeos eu não sigo nenhum script, né? Eu faço o que eu gosto, né? Tudo tá ali, é meu background de informação, são assuntos que me interessam, que eu estudo, que eu gosto, é muito divertido, muito gostoso de fazer e tá ótimo para mim, né? Sim, mas ainda assim a prioridade seriam eles, né? Sim, o audiovisual, a conta, né? Contar essas histórias, fazer algo em cima disso dos bonecos, que é o que funciona, que dá certo. Sim. E o que você gosta, que você ama. Gosto. Às vezes eu coloco essa cara aqui para falar alguma coisa. Quando o assunto ele é pungente assim, legal, funciona, né? Mas eu sinto que quando são eles, né, são seres, né? São seres, joga as pessoas em um outro mundo, né? Coloca a pessoa, né? Uma coisa, se já levanta ele aqui, né? Se já, né? Só fez, você já muda, você quer olhar para ele, né? já esquece do Jorge, fica olhando só para... né? Já te traz ali, né? As endorfinas já começam a ficar liberadas ali, né? Então, olha, ele defende em cima e embaixo, ó, Ronaldo. Um dia ele vai treinar lá na sua academia lá.
E ele chuta também, que eu vi, né? E chuta. E tem uma, como é que é? Assim, tem uma manobra aqui que eu não consegui fazer. Depois que eu descobri que ele consegue, não dá, que esse boneco não dá. Como ele foi projetado depois, que eu falei, já dá pra fazer isso. Aí eu... Entendi. Jorge, que papo legal demais, cara. É uma coisa que nunca cheguei tão perto de um boneco. É só vendo realmente pelas redes sociais, né? Menos ainda de alguém que os controla, né? Ou que os adestra, não sei como que nós poderíamos manipula. Falar os que manipula. E é muito rico isso aí, cara. Eu fiquei muito contente com o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também, né? Nossa, eu adorei. Gostei. E mais uma vez, pessoal, comenta, curta, dá o seu like lá, né? Compartilha para todo mundo. E quem quiser procurar as suas redes sociais, né? Para poder te seguir, para poder te acompanhar. No TikTok é Manovil. Mano e view, de views, né? Manovil. E no Instagram tá Manovil Bonecos. Manovil no Bonecos. Instagram, tá bem bacana. As pessoas não têm... Não descobriram o TikTok, né? O pessoal não tá entendendo muito, mas tá assim, já passando a onda, hein, gente? Já tá passando a onda, tem que realmente. correr atrás do TikTok lá. Hein? Realmente. Se inscreve nas redes sociais do Jorge também, né? E na nossa, né? Então a gente tá lá em todas as redes sociais, Cortex Podcast Botucatu e Manovil ou Manovil Bonecos. Certo? Isso. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, hein? Valeu. Galera, o próximo bate-papo vai ser incrível, tanto quanto esse, né? Então, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Valeu! Olha, motociata. Você vai votar domingo? Olha, carreata. Não tirei título, não tenho idade. Me dá outro copo d'água. Cerveja gelada, moço. Faça o favor. Pra ontem, patrão. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Que nada, foi só um político que atirou na polícia e a polícia não fez nada. No máximo 2 horas sem internet. Hoje vai ter eclipse. O quê? Eclipse? Ah, o mundo vai acabar!